Olá, olá, aqui é Paulo César. Hoje é dia 6, vamos para o desafio do dia 6. O desafio de hoje é muito simples, né? Nós temos o desafio da semana. Antes de começar, deixa eu lhe desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante que você esteja vivendo. Dá um gole do nosso café estoico. Pronto, agora podemos começar. O desafio da semana é você caminhar meia hora, né? Meia hora por dia. O nome desse desafio ele é Construtor de Vitalidade. Então, meia hora por dia de caminhada. Se você não puder caminhar, se arraste. Se você não puder se arrastar, então sente e se imagine caminhando durante meia hora. Vai passar meia hora imaginando que você está caminhando, né? E você pode dizer assim, mas que validade tem isso para o meu corpo? Muita. Muita, muita, muita. Quando você está imaginando fazendo uma atividade, há microestímulos nos seus músculos, né? E você ficaria espantado, talvez, de saber que Milton Erickson, por exemplo, ele sofreu de poliomielite e ele, nessa polio, ele ficou completamente paralisado. E ele, observando a irmãzinha dele, brincando, imaginando movimentos, ele começou a perceber micromovimentos no corpo dele. Na realidade, ele só percebeu isso porque ele percebeu que sentava numa cadeira, onde ele ficava completamente imóvel, sem nenhum domínio do corpo. E ele observando aqueles movimentos e imaginando aqueles movimentos, ele observava que a cadeira dele se mexia alguns centímetros. Então ele percebeu que algo no corpo dele estava se mexendo quando ele começava a imaginar esses movimentos, né? E há alguns estudos muito, muito interessantes a respeito disso. Então, se você não pode se mexer, use sua cabeça. E se você não pode usar sua cabeça, eu acho que você não está nem assistindo esse vídeo, né? Agora o desafio de hoje. O desafio de hoje, ele sabe, eu vi uma coisa ontem muito interessante. Nós sempre fazemos listas de desejos para o ano novo, não é isso? Você tem o ano novo e você tem listas de coisas que você pretende mudar nesse ano, fazer diferente. Listas de coisas, de metas que você pretende atingir durante esse ano. E ontem eu assisti um vídeo muito interessante, onde a pessoa falava sobre regras. Ao invés de listas de desejos ou de metas, regras, né? Quais são as regras para você ter esse ano, né? E uma das regras, sabe, tem um livro fantástico, e eu recomendo esse livro para todo mundo. É um livro denso, mas, sabe, é um livro muito denso, muito profundo, chamado 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, que é um cara que eu admiro muito, muito, muito. Graças a Deus ele está de volta. Ele passou um tempo muito mal, mas agora ele está bem, está de volta. E ele está lançando um novo livro agora, né? Mais 12 Regras para a Vida. E nesse 12 Regras para a Vida, a primeira regra, eu não me lembro exatamente do palavreado, mas é basicamente assim: coluna ereta, ombros para trás, né? E ele faz um estudo muito interessante a respeito das lagostas. As lagostas são altamente territoriais. E o que acontece com as lagostas é o seguinte: quando duas lagostas elas se enfrentam disputando um território, aquela lagosta que vence, a química do corpo dela muda, né? As endorfinas mudam, a testosterona muda. E ela fica maior, mais aberta. Aquela que perde, a química também muda. E ela se torna menor, né?
E antes delas se enfrentarem, elas se medem. E aquela menorzinha, ela nem enfrenta. Quanto mais perdas, quanto mais derrotas ela vai sofrendo, mais ela vai se encolhendo, por causa da química do corpo dela. E quanto mais ela vence, mais ela se espalha, né? E esse é um posicionamento alfa, né? Se você for lá num grupo de gorilas, você vai ver que o alfa, ele senta de peito aberto, exposto. Ele não tem medo. E é assim que nós devemos enfrentar a vida. Então, existe uma pose de poder, que com certeza você já conhece. É a pose da Mulher Maravilha, né? E é uma pose de poder. Então, sabe como é que você faz? Você endireita a sua coluna, ombros para trás, cabeça erguida. Você pega as suas mãos, coloca na cintura, né? Naquela pose, e você fica 2 minutos. Essa pose, só por si, ela aumenta a testosterona no seu corpo em até 40%. Você se torna mais segura. Tem um quadrozinho de Charlie Brown que eu gosto muito, né? Que Charlie Brown está andando assim de cabeça para baixo, né? De cabeça abaixada. Aí Lucy chega para ele e diz assim: por que você está andando assim? Aí ele diz: não, porque eu estou deprimido. E essa é a posição que me permite continuar deprimido. Porque se eu levantar a cabeça, aí eu não vou mais conseguir me sentir deprimido. E Tony Robbins fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão da fisiologia do sucesso. Então, o desafio de hoje é muito simples. Você vai agora, nesse momento, colocar suas mãos na cintura, ombros para trás, cabeça erguida, e você vai passar 2 minutos nessa posição. 2 minutos apenas. Não precisa de mais que isso. E eu quero que você marque no seu relógio, né? De hora em hora hoje, de hora em hora, você vai fazer essa pose durante 2 minutos. Só isso. Esse é o seu desafio de hoje. Só isso. Mas tem mais uma parte do desafio. No final do dia de hoje, antes de você dormir, você vai pegar o seu caderninho de 2021. Você tem seu caderninho, não tem? Você já tem seu caderninho, não tem? Me diga que você tem seu caderninho. Aí você vai pegar seu caderninho de 2021, ou sua agenda, e você vai escrever no que isso mudou alguma coisa no seu dia. Seja honesto, seja honesta. Se foi nada, foi nada. Tá certo? Se foi nada, foi nada. Se você for, não mudou nada, tá, tudo bem. Agora, se você observou que, por exemplo, nas situações difíceis, em que normalmente você se sentiria inseguro ou insegura, nas situações difíceis em que você normalmente você recuaria, você entregaria os pontos, você desistiria. Se você observar que naquelas situações você se sentiu um pouquinho menos inseguro ou insegura, né? Que as situações lhe abalaram um pouquinho menos, que você sentiu mais coragem, mais, sabe, intenção. Você teve ação onde muitas vezes você simplesmente se encolheria. Então você anota isso também. E você anota aqui embaixo também, para a gente saber. Tá certo? Esse é o seu desafio de hoje. Não é simples? O desafio é você fazer isso de hora em hora e anotar, observar se houve ou não alguma diferença. Você não precisa ir anotando durante o dia, né? Observando durante o dia.
O ideal é você simplesmente fazer a pose de hora em hora, durante 2 minutos. E aí você vai seguir seu dia, normalmente, como qualquer dia. Como qualquer dia. Como qualquer dia. E aí, no final do dia, você faz o levantamento. Você escreve seu relatório. Seu relatório pode ser uma linha, né? Não um relatório, né? Tá entendendo? Só isso. É difícil. Porque, sabe, a questão é essa. A gente aprende essas... Eu tenho certeza que você já conhecia a pose da Mulher Maravilha. Nós aprendemos essas coisas e usamos essas coisas, mas será que funcionam? Ponha à prova. Não acredite em nada do que eu digo. Não acredite em nada que ninguém diz. Alguém lhe ensinou uma coisa, diz que funciona, ponha à prova. Aí aquilo se torna uma verdade ou não, porque você pôs à prova. Porque você viu o resultado. Porque se amanhã, por exemplo, sair uma pesquisa dizendo que esse negócio de pose e de poder não serve para nada, aí você vai dizer, não, não, não. Não, não, não. Funciona assim. Né? Ou então, o contrário. Se você pôs à prova e você viu que nada... Aí alguém vem falar sobre pose de poder e você vai dizer não, não, não. Não, não, não. Funciona não. Por que não funciona? Porque eu pus a prova. Porque não funciona, porque não muda nada. Tá entendendo? É muito importante que nós saiamos do mundo da fantasia, o mundo da teoria, e possamos entrar no mundo real. Porque é aqui onde você quer ver os seus resultados. Porque se não for aqui que você quer ver os seus resultados, então, cara, né? Vá viver a sua fantasia. Aonde você vai ser o seu próprio super-herói no seu mundo super-heróico de fantasia. Não é lá, é aqui, é na vida real. A vida real é aqui agora. Um grande beijo para você. Faça. Deus lhe abençoe.